Boa noite, nossos companheiros e amigos e caríssimos irmãos estudiosos do Espiritismo, que é ciência, filosofia e religião. E antes de iniciarmos o nosso estudo do programa Encontro com o Espiritismo, ou iniciando, não é? Gostaríamos de apresentar uma obra sobre materialização de espíritos para o conhecimento dos nossos companheiros. Trata-se de uma obra fruto da pesquisa de dois famosos cientistas do século XIX, 1800 e pouco, que eram contemporâneos de Allan Kardec. Trata-se do cientista Paul Gibier, que era francês, famoso na Europa, e também outro não menos famoso, Ernesto Bolzano, grande cientista psíquico da alma, que era materialista e ateu, mas depois, diante dos fatos espíritas, de ele mesmo pesquisar, sobretudo dos fenômenos de materialização dos espíritos, ele se converteu ao espiritismo. Ernesto Bolzano era italiano, famoso na Europa, e o Paul Gibier, este livro aqui de materialização de espíritos, que você que é o interessado poderá ler este livro através da internet. Você coloca lá apenas uma dica, no Google você coloca Portal da FEB, quer dizer, da Federação Espírita Brasileira, em seguida bota PDF e bota o título do livro, Materializações de Espíritos. E não é uma novidade para nós os espíritas, esses casos de materialização, porque na própria Bíblia existem muitos casos de materialização de espíritos, a começar de Moisés, que foi o grande profeta do começo da humanidade, pode-se dizer. Era Moisés, o grande profeta, que foi o representante da primeira revelação de Deus à humanidade, que veio através de Moisés. E Moisés, como médium, ele diz, está lá no Gênesis, o primeiro livro de Moisés, está lá no Gênesis, no capítulo, se não me engano, 23, por diante, mas está lá, dizendo que Moisés periodicamente fazia sessões espíritas, sessões de materialização dos espíritos. E está lá, Moisés reunia os 70 anciãos daquela época, assessores dele, Moisés, numa tenda. E daqui a poucos instantes, com essa grande assembleia desses 70 sábios, inclusive ele no meio, todos médiuns, e eles então forneciam a energia que o Espiritismo hoje chama de ectoplasma, que é o fluido emanado dos próprios médiuns, e Moisés era um deles, de materialização, que dele e dos demais emanava esse fluido, que era numa forma de névoa, que vinha através do telhado da tenda. E no meio da névoa, não é? Como fosse um nevoeiro, aí se formavam os espíritos de Jeová, que era o guia espiritual do próprio Moisés, e o guia espiritual da nação judia, dos hebreus, da Hebreia, que era o nome da nação dos judeus daquela Hebreia. Então esse guia espiritual, que se chamava Jeová, ele se materializava, não somente ele, mas também outros espíritos, assessores, e Moisés então conversava com eles.
Mas também no Gênesis fala da materialização desse mesmo Espírito, que tinha o nome também de Elohim e Melquisedeque, é o que está nas Escrituras. Não se inventa nada, está nas Escrituras, no Gênesis. E Abraão, que morava no deserto, ele tinha a tenda dele, a residência dele, e vez por outra esses espíritos vinham e se materializavam. E o próprio Abraão, juntamente com a sua esposa, ele fazia um banquete, pedia para fazer um banquete de queijo, de coalhada e de outras iguarias para esses espíritos. E eles se sentavam na mesa, aparentavam se alimentar, mas não se alimentavam, porque espírito não se alimenta, não é? O alimento dos espíritos é a verdade, a sabedoria, esse é o alimento dos espíritos, sobretudo dos espíritos superiores. E eles então se materializavam e ficavam palpável como a gente, e conversando com a família. E até esses espíritos sugeriram ao próprio Abraão que retificasse o nome de Sara, que tinha outro nome, e colocasse esse nome de Sara. É isto que nós vemos no gênero. O que é isso? Fenômenos espírita, materialização de espíritos, que não ocorreram somente naquela época, mas em todos os tempos os espíritos se materializam. E apenas para uma informação adicional, diríamos que os espíritos, em suas manifestações, eles aparecem às pessoas através de visão, pelos médios videntes, visões, aparições tangíveis. Os espíritos se materializam, as aparições são tangíveis, palpáveis, que você pode pegar no espírito, abraçá-lo, ele abraçar você sentir a pulsação do coração, porque o espírito está materializado. E também a outra forma, que é de aparição dos espíritos. E a outra forma também de aparição é a aparição apenas opaca, que transparente, e também transfiguração. Não é de causar admiração, tendo em vista que o próprio Jesus, lá no Monte Tabor, ele se transfigurou, que é uma forma também dos espíritos se manifestarem. E Jesus se transfigurou lá e dialogou com dois espíritos, diz as Escrituras, o espírito de Moisés e do profeta Elias. Tanto que estes três apóstolos, Pedro, Tiago e João, eles perguntaram a Jesus: Senhor, queres que façamos 3 tendas, uma para ti, uma para o espírito de Moisés e a outra tenda para o espírito do profeta Elias? Eles estavam mortos, mas os espíritos vieram, porque não existe morte, nem Deus é mau, é cruel para fazer os filhos matar, que Deus não é açougueiro para matar ninguém, sobretudo os seus filhos somos nós. De maneira que na materialização dos espíritos, eles se apresentam materializados nas sessões e trazem até presentes, flores, e deixam suas impressões digitais no gesso, deixam seus ao nome próprio, né? A mão que eles colocam dentro do gesso, o braço, para deixar uma prova material de que eles se materializaram, toma a forma que tinha aqui na Terra. Isso é um fenômeno que não é sobrenatural, que não é milagre, que o Espiritismo explica que não é sobrenatural, porque todos esses fenômenos espíritas de materialização dos espíritos, aparições dos espíritos aos médiuns, visões dos espíritos, grito que os espíritos dão nos ouvidos das pessoas, não é? Nada disso é milagre e nem nada disto é também sobrenatural. São Cupertino, que a Igreja Católica sempre canonizou como santo, São Cupertino, ele levitava pelo espaço.
levitava São Cupertino. E de maneira que ele ainda não era espírito, ele estava na matéria como nós, mas ele tinha mediunidade de levitação, porque os espíritos levantavam São Cupertino e ele ficava levitando pelo espaço. Há pastores protestantes que também ocorrem com eles em todas as igrejas, em todas as religiões, porque há a mediunidade e a manifestação dos espíritos que não morreram, estão vivos, é universal. E é com o consentimento de Deus. E Deus criou as leis que disciplinam esses fenômenos espíritas, que são explicados pelo Espiritismo. Enquanto as religiões chamam de sobrenatural ou chamam milagres, quando esse fenômeno ocorre nas igrejas, o Espiritismo explica como fenômeno da própria natureza, regido pelas leis criadas por Deus. Logo, não é sobrenatural, não tem nada de sobrenatural, é tudo natural, não é sobre, é natural, e deixa de ser milagres quando tem explicação. E de maneira que nós vamos chegando aqui ao final do nosso programa, que é Encontro com o Espiritismo, explicando hoje os casos de materializações dos espíritos. Apenas para aditivo, houve aqui em Pernambuco um médium de materialização muito famoso, muito moralizado, um médium espírita, não era? Era o cidadão, que nós não tivemos o prazer de conhecer, Peixotinho, aqui em Recife, em Pernambuco, que, se não me falha a memória, ele não era daqui, era de outro estado, mas ele morou muito tempo aqui, deixou a família aqui, e existe um centro espírita lá em Boa Viagem, com o nome de Peixotinho. A materialização dos espíritos ocorria lá, e ele era um médium de materialização, na presença de Chico Xavier e de outros vultos do espiritismo naquela época. Peixotinho, uma figura humana, espírita, de grande valor moral e espiritual pela sua mediunidade e pelo seu trabalho. E de maneira que nós chegamos hoje ao final do nosso trabalho, que se trata de materialização dos espíritos. Muita paz para todos e voltaremos com Encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos.